Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o canal do YouTube Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Mais uma vez estamos aqui com muita alegria para poder compartilhar a segunda parte dos vídeos ou da minha experiência que eu estive lá na China, no templo de Lingyin, e eu fiquei de compartilhar a segunda parte e a terceira, dividindo em três, e nesse vídeo agora tem a segunda parte dessa visita incrível, emocionante, muito inspiradora, e eu gostaria de compartilhar com vocês como comemoração de 4 anos de existência, né? 4 anos, perdão, de existência aqui do canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso, esse projeto de estudos iniciáticos, de reflexões sobre as nossas experiências, que elas possam ser transcendentais. E essa visita, para mim, foi um marco muito impressionante, muito emocionante, muito significativo por tudo que aconteceu. E não percam aqui, vai até o final do vídeo para vocês verem que legal que foi essa segunda parte. E vamos lá então compartilhar com vocês aqui a minha experiência nessa visita ao templo de Ling Yin. Então, como falamos, né, o compartilhamento é um momento comemorativo de 4 anos do projeto. O templo que nós visitamos lá na China é o templo de Lingyin. Estamos aqui na segunda parte do vídeo. Paramos aqui na primeira parte, foi a última coisa que vimos, né? A entrada aqui do templo, mas lembrando que o templo não é só isso, né? Então, o templo vai ter algumas representações, tem alguns significados. Então, tá lá o Buda, onde que todo mundo reverencia ele, agradece, faz orações, leva oferendas, mas também tem representações aqui nas laterais desse templo, desse primeiro templo que a gente entrou lá, e é bem bacana. Então, acompanha aí o vídeo. Aqui essas estátuas gigantes aqui representam esse aqui, os familiares ancestrais, esse mar, país, eu acho que terra. Também são 4 estátuas gigantes que ficam desse lado e do outro lado de lá. Aqui o grande Buda, e desse lado tem outra representação. É bem sagrado. O pessoal aqui fazendo sempre as homenagens, suas reverências. 对，你把耳麦给我，你可以自由活动，没问题的。哦。Também pegamos para mostrar aqui um panorama geral desse primeiro templo, né? Que é bem, assim, é bem detalhado, tem muitas representações. Eles têm assim um cuidado, né? Coisas que nós aqui do Ocidente não entendemos os significados, mas é bem legal. Veja aí no vídeo esse panorama desse primeiro templo, assim, de uma forma geral. Agora é o panorama geral aqui. Bem grande. E quando eu saí desse templo, nessa fase aqui da minha visita, eu ainda não tinha a menor noção que teria vários templos e que cada templo significava aí uma subida na montanha. Então, os templos era como se fosse subindo, cada templo que ia indo, a gente ia subindo
como se fosse subindo a montanha, as escadarias, né, subindo a montanha, e veja a quantidade de pessoas, né, que estão aí acendendo incenso, e esses incensários ficam entre dois templos. Então, eu estava aqui num templo no primeiro, aí você vê já nessa foto aqui a subida do templo, e vamos dar uma olhadinha no vídeo como que também dá para a gente ter uma percepção melhor aqui desses dois templos, né? Então, dois incensários. E esse aqui foi o templo que eu estava visitando. Aqui dá para ver por fora. E tem aquele lá ainda, gigantesco. Aqui é um incensário. Parece que o pessoal coloca incenso para poder sempre reverenciar aqui e agradecer sempre. E é isso, aqui no templo na China. Vejo aí mais fotos aí dos incensários. E aí a gente vai começar a subir, indo em direção do outro templo, e chegamos ali numa escultura, numa estátua, numa representação, que vocês vão ver agora, ó, essa representação aqui, deles colocando a mão, né? Bem curioso, a pessoa fica andando em volta, colocando a mão, dá uma olhadinha só. Aqui também entrada de outro templo. Tem uma estátua aqui. O pessoal fica pondo a mão. Eu acho que é para trazer dinheiro, sorte, algo assim. Não vi nada escrito ainda. Vou tentar verificar o que é. Bem interessante. É uma tradição. E eles ficam colocando a mão. Já vou entrar nesse outro templo aqui. Bem gigante, bem gigante. Muita gente, como sempre. Veja que legal, aí eu também fui lá, pus a minha mão, também quis fazer parte, né, do templo, então o pessoal jogava as moedas, ia colocando aí, tentando jogar lá dentro, né, as moedas, como se estivesse em busca de fortuna ou de algo parecido, né, ou de prosperidade, e tinha esse ritual aí, é claro, eu também fui lá colocar minha mão, dar uma olhada, que bacana. Pessoal tudo pondo a mão, jogando moedinha lá dentro. Deve ser que é para ter bastante fortuna, felicidade, prosperidade, dinheiro, né? Dinheiro, din-din na conta, sempre é bom. Dinheiro é bom e eu também gosto. E é isso. Vou fazer igual também, já vou entrar nessa fila aí para pôr a mão aqui e ter bastante dinheiro. Agora já estou mais próximo já da entrada desse outro templo, né? Que é o segundo que eu entrar. E aí a gente dali começou a dar uma olhada no panorama geral entre esses dois templos, né? Tinha alguns obeliscos ali que eu não sei também a representação dos lados, um do lado direito, do lado esquerdo. Bem interessante. Acompanha no vídeo. O templo aqui é bem grande, ó. Vou dar um zoom 0,5 aqui, ó, para poder enquadrar as pessoas entrando. Ali eles estão ainda, bastante gente pondo a mão lá. Cada lado do templo aqui tem também um tipo de um obelisco, uma representação aqui do templo. Aqui tá cheirando bastante incenso, porque ali ó, tem um incensário, o pessoal joga o incenso ali para poder acender, e também o que sobrou eles põem lá e aí fica o cheiro de incenso aqui, que eu gosto bastante. Vou voltar no zoom normal, você vê o tamanho, como que é impressionante aqui o lugar bem grande e com muita gente visitando.
E graças a Deus estamos aqui, né, também tendo a oportunidade de fazer essa visita, é bem interessante. Aí eu adentrei a esse templo, já claro, né? Vai ter ali a representação grande do Buda. Curioso, né? Que eu não comentei com vocês. No outro vídeo eu falei que o budismo não era muito difundido, não tinha muita quantidade de adeptos na China, mas isso aí foi um equívoco, né? Que pelo tamanho da China e a quantidade de pessoas que tem na China, é óbvio, né, que tem mais chineses seguindo o taoísmo ou confucionismo, mas tem muita gente que segue o budismo na China, mas pela quantidade de pessoas, né, que estão lá, mas muita gente segue lá o budismo, é bem difundido também. Então, fica o registro aí do vídeo anterior, para que a gente também tenha essa ideia. Tem muita gente seguindo o budismo lá na China. E aqui o templo aqui, vocês viram a quantidade de pessoas que visitam lá, que vão lá, né, fazer seus agradecimentos, é enorme. E aqui adentrei o primeiro templo e dá uma olhada aí como que é o templo nos vídeos. Dentro do templo ali atrás ali, ó, tem a imagem do grande Buda. Eu vou entrar, tá lotado lá dentro. E aqui tá lá os outros templos que eu já visitei. Vamos fazer reverência também, reverenciar e fazer as orações de agradecimento a Buda. Aqui, ó, pessoal, possivelmente é onde que os monges ficam em posição de meditação, de oração, para seguir as orações diárias. Então eles devem sentar em posição de meditação. O Buda está lá no fundo, o grande Buda, imagem gigante. Vou pôr o zoom normal para vocês verem a diferença, eu estava com zoom menos. Lá tem várias representações também de energias. O pessoal vem aqui reverenciar, agradecer todo mundo. Bem legal aqui o templo, bem legal. E a gente percebe um pouco do sincretismo, né, que tem das ideias hinduístas, nas representações. Aí vocês vão ver que vai ter representações que estão nas laterais, né? O Buda está sempre na parte central, estátua maior, né, estátua gigante, aonde as pessoas vão lá agradecer. Mas também eles agradecem as representações laterais. Então tem muitas estátuas laterais ali que também recebem ali o agradecimento. Eu creio que seja energias ou que seja próprios iluminados, né, que seguiram aí o budismo ou às vezes são representações de guerreiros, de forças. É difícil a gente entender todas as representações aqui, olhando, né, na ótica ocidental, não estando vivendo lá, né, o budismo em si, mas é bem interessante. Acompanha no vídeo. Aqui tá as representações, várias estátuas, e ali o grande Buda. Bem legal. Filmando aqui para vocês também poderem ter uma ideia. Algumas representações aqui vem muito do hinduísmo, né? Tá vendo ali, tem uma representação com vários braços. Deve ser a ideia que vem lá do hinduísmo também, é um pouco misturado, né? Da onde que veio ali do sudeste asiático, né? Lá há muito tempo atrás. Eles têm um sincretismo, né? Todos eles meio que se misturam. E para minha grande surpresa e também muita admiração, a hora que eu vou para a parte de trás ali do templo, porque você entra no templo pela frente e sai por trás para ir para outro templo, né? Vocês devem ter percebido essa dinâmica, você entra, dá a volta, sai, né, e vai para outro templo, e assim é todos os templos, né?
com exceção do primeiro, que o primeiro a gente não entra é, é, por uma entrada inicial, e sim a gente entra e sai pela mesma, mas os outros templos, todos eles a gente chega no templo, entra pela frente e sai por trás. E atrás da estátua do grande Buda, para minha admiração, dá uma olhada aí nas representações, nessa escultura. Eu fiquei muito admirado mesmo. Vejam aí o que nós trouxemos aqui para dividir com todos. Eu fiquei admirado, gostaria de dividir com vocês. Dá uma olhada só. Pessoal, dá uma olhada nisso agora. Olha só que extraordinário as representações. Isso aqui está atrás daquele grande Buda. Vou dar um zoom aqui menos. Dá uma olhada na representação. Que bonito. Que maravilhoso. Representação de músicos, guerreiros. Várias representações diferentes. Muito, muito bonito. Vou filmar o outro lado também, lá da frente. Muita gente, mas nossa, essa escultura é muito bonita, muito bonita. E o vídeo às vezes não vai conseguir mostrar a real imagem que eu estou vendo aqui, bem legal. E aqui ainda é o outro lado. A gente vai continuar com a nossa visita ao templo, mostrando aqui as imagens, representação aqui de vários significados, energias. É isso. E a minha admiração não terminou, né? Eu fiquei bem impressionado, né, com as esculturas que vai subindo aí, escalando aí a parte de trás da imagem do Buda. E ainda eu fiquei bem admirado e gravei várias partes aí dessa escultura aí, das várias esculturas, várias representações, muito legal mesmo. Vamos acompanhar. E ainda estou bem impressionado com todas essas imagens, essas esculturas aqui representando energias, forças diferentes. Como é bonito, impressionante. Vou compartilhar aqui com todos esses momentos impressionantes. E aí lá no templo, nesse templo mesmo, né, que a gente viu aqui essa imagem do Buda na frente, né, na hora que você entra, e lá atrás, né, a gente vê aquelas esculturas maravilhosas. Estava tendo algum ritual, não sei bem, só não sei bem qual era o significado, mas estava tendo rituais ali que as pessoas entravam. Realmente eu reparei um local ali, não sei se você tipo, fazia uma doação ou comprava alguma coisa para poder receber a bênção de um monge. Eu não sei direito, né? Não consigo ler o mandarim lá, também não quis adentrar muito nesses detalhes. Eu poderia até ter tentado perguntar lá para ver o que significava, né? Mas acabei me retraindo um pouco também, meio com receio de não entender bem. Mas estava tendo alguns rituais e também, depois que eu
dei a volta inteira ali, eu reparei que eles guardavam as oferendas, né, e armazenando ali atrás dessa grande estátua e colocando todas os ramos, as flores que chegavam como oferendas, eles colocavam na parte de trás. Vamos acompanhar. Passando algum ritual ali, batizado, não sei. E a bênção dos monges. E ali, ó, bem no altar ali, na frente do grande Buda, é colocado as flores que eles recebem como oferenda, reverenciando essa grande figura que passou aqui entre nós. Ambiente bem místico, sentindo uma energia muito forte, muito poderosa. E é isso, agradecer demais a oportunidade de estar aqui num lugar tão sagrado e obtendo essa energia e também querendo compartilhar com todos vocês aí a energia desse grande templo. Aí, como eu disse, né, eu saí aí do templo, a gente pode ver lá no fundo lá as estátuas lá, né, saindo do templo, e logo na saída já tinha esse outro incensário aí, bem bonito. A gente percebe aí todas, né, as decorações, como se tivesse aí as imagens. Acompanha no vídeo que vocês vão perceber legal também as esculturas ali, como se fosse uns gnomos, sei lá, não sei o nome ali, segurando, né, três representando os pés, né, segurando aí esse incensário. Vamos ver no vídeo. E aqui é o incensário. Vou dar um zoom menos para ficar mais fácil de ver. Pus meu dedão na frente, né, para variar. Aqui estão três imagens tipo sustentando nas costas. Não sei, gárgulas, não sei como que fala. Bem interessante. E lá dentro, do lado de lá é o grande Buda e aqui é aquela escultura que vai de baixo em cima. Agora nós vamos subir aqui e vamos para o outro templo lá de cima. Bora lá. E aí tinha mais um templo, né? A gente vai subindo, chegamos nesse outro templo. E esse templo aí, dessa parte de fora, né, dele, nós também chegamos e fomos adentrando ele e dar uma olhada como que ele é legal. Pessoal, fiz uma pausa para tomar uma água, minha maçã, e agora eu vou continuar aqui, deixando que tá o grande Buda. E agora eu vou entrar nesse aqui, também tem Buda ali que já deu para ver, inteirinho o templo dedicado ao Buda. E aí a gente vê aqui dentro do templo agora, né? Realmente dentro do templo. Agora a gente vai ver como que está aqui dentro do templo, as estátuas, a representação, né, do Buda, esse templo bem legal, muito bacana mesmo. Acompanha aí. Aqui estou no outro templo, também com a imagem de característica de Buda. Muita energia, não tem como se emocionar, deixar de se emocionar, né? Aqui a gente vê as inscrições e dá uma olhada aqui na quantidade de Buda que temos aqui, ó.
sempre com as representações das energias, das forças que representam aí as energias, forças da natureza. Tanto desse lado como lá do outro lado de lá também as mesmas energias. E aí a gente vê também, né, vamos ver aí no próximo vídeo o local onde que os monges, eles tá com seus instrumentos, fazem os seus mantras, as suas orações, eles cantam, né? E aí cada luzinha que a gente está vendo aí atrás dessa minha imagem, né, amarela, é a representação de um Buda. Cada uma é a representação do Buda e cada figura aí também representa alguma força ou representa, sei lá, saúde, a família, representa é, energias da natureza, não sei bem, mas cada estátua aí tem a sua representação. E aqui deve ser o local onde os monges fazem as orações, né? Seus cantos, os instrumentos em cima ali das mesas, fazendo as orações ao Buda. Eu estava daquele lado ali, agora estou desse lado também. Muitas imagens de Buda na parede. Cada uma daquelas luzinhas ali é um Buda. Vou tentar chegar mais perto aqui para vocês verem. Cada um representando aí uma força também, uma energia. E aí aqui eu já estou saindo do templo, como eu estava falando, né? A gente entra por uma, né, de um lado e sai do outro e já vê um templo lá em cima. E ali a gente já vai ver ali a escadaria de um outro templo já para subir, como se estivesse subindo a montanha. Vai subindo escada, como se, né, foi construindo em cima da montanha, subindo os níveis, né, ascendendo. É bem interessante o simbolismo, né, de ascensão, essa subida aí da montanha, dos obstáculos, bem interessante. E aí a gente vai dar uma olhadinha aí no vídeo. E aí saindo aqui do templo, vou subir as escadarias aqui como se estivesse subindo a montanha mesmo e ir para outro templo aqui em cima. Dá uma olhada na quantidade de gente, temos escrito ali na parede. O pessoal põe a mão, com a mão, até de cor diferente lá, como tanta gente fica passando a mão ali, mudou a cor. Deve ter uma tradição ali. Ele pôr a mão na letra que representa algum nome ou alguma energia. E vamos subir mais um pouquinho ainda. E tinha essas inscrições aí antes de subir aquelas escadarias. E nós vamos parar por aqui essa segunda parte, para o vídeo também não ficar muito, né, muito grande aqui, a segunda parte. E vamos deixar para o restante da visita aí ao templo de Lingyin para a terceira parte. Então agora a gente finaliza aqui o templo de Lingyin, segunda parte, e espere aí então a terceira parte. Se você gostou, ficou impressionado, que nem eu fiquei, muito impressionado, não perca por esperar a terceira parte, porque também é muito emocionante, é muito legal. Eu achava que eu estava chegando nos últimos tempos, mas, puxa vida, depois eu fui ver que eu não tinha visitado vários outros que ficavam nas laterais. E esperem aí para o próximo vídeo, a terceira parte dessa visita ao templo de Lingyin, na China, em Hangzhou, na China. Muito emocionante, muita energia, foi muito legal. Eu espero que o compartilhamento como, né, forma comemorativa
aos 4 anos do projeto, ela também possa levar essa emoção para vocês e não perca por esperar, porque a terceira parte é bem emocionante. Foi muito emocionante para mim essa parte que vou compartilhar no próximo vídeo. Muito obrigado, pessoal, por todo aí o acompanhamento, pelas vibrações amorosas, por estar conosco nesses 4 anos. Esperamos fazer 8 anos, 12 anos, 16 anos do projeto e compartilhando os conteúdos de iniciação, os conteúdos espiritualizantes que transcende aí a nossa vida cotidiana da matéria e nos remete às reflexões de ordem mais espirituais. Meu grande abraço para todo mundo, um grande beijo, que Jesus abençoe os nossos esforços e que todos nós possamos ficar na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal, muito obrigado.